Chevrolet Prisma, né? É o de primeira geração. Carro excelente. Você acha ele com motor 1.0, 1.4 e 1.8. Seria interessante tentar pegar com pelo menos um motor 1.4. O 1.0 para dentro de cidade, ele ainda vai. É um carrinho até ágil. Não é pesado, mas se for pegar a estrada, ele vai ter uma relação de marchas mais curta, um comportamento mais assim, um carro um pouco mais lento. Se tiver ar-condicionado e ligar o ar, então o carro fica mais travado ainda. Eu tive um Classic 2009 nessa mesma configuração mecânica e não era fácil pegar a estrada com esse carro não. Dá para pegar, lógico que dá, qualquer carro dá, mas se puder ir de 1.4, a conversa muda totalmente, o conforto ao dirigir, a resposta que você vai ter. E o 1.4 ele vai te dar o melhor equilíbrio entre desempenho aceitável, desempenho melhor, câmbio de 5 marchas mais alongadas um pouco e com um ótimo consumo de combustível. Dá para pensar no 1.8, desempenho melhor ainda, só que o consumo de combustível vai ser mais elevado. Principalmente dentro de cidade, o 1.8 ele sobra em desempenho. Então, melhor configuração do Prisma, na minha opinião, Prisma de primeira geração, motor 1.4 aí. E o mais completinho que você puder pegar, né? Tinha as versões Max e tinha a versão Premium, dependendo do ano de fabricação também, e tinha o Prisma LT. Os últimos que saíram na configuração LT, que também costumava vir mais bem completinho. Bom dia, o que você acha do Civic 1.7 2004? Cara, excelente carro, não resta dúvidas. É um carro também que você consegue encontrar nessa faixa de preço aí dos 30 mil reais para baixo. Nessa geração aí, ele saiu até 2005 e alguns 2006. Talvez os 2006 vão estar acima de 30 mil um pouco, mas um 2003, 2004 aí, você provavelmente encontra nessa faixa de preço. Motor 1.7 de excelente desempenho, bem econômico, tanto faz. Tinha dois motores 1.7, o de 115 cavalos, né? E o de 130, que já vinha com um comando variável, no VTEC. Aí dava mais desempenho ainda. Mas o de 115 cavalos, ele já vai dar um comportamento aí excelente para esse carro. Não é um carro pesado, ele, se não me engano, é abaixo dos 1.200 quilos. Agora, tem também a versão desse carro com câmbio automático, que não é que é um câmbio problemático. Pelo contrário, é um câmbio bem confiável. Só que num carro mais usado, você tem que ter muito cuidado se for comprar um carro automático, porque depende muito do histórico de manutenção, o carro tem mais tempo de uso, passou possivelmente por mais donos. Será que todos esses donos fizeram a troca de óleo do câmbio? Em épocas que nem se falava muito em troca de óleo de câmbio automático e era tão importante quanto é hoje. Então, vai depender muito de como esse carro foi cuidado. A quilometragem dele, se tiver com uma quilometragem muito elevada, 250 mil quilômetros, 300 mil, mesmo tendo sido bem cuidado, uma hora pode ser que esse câmbio precise passar por uma manutenção mais pesada. Troca de solenoides, válvulas, eletroválvulas ali, né? Uma manutenção que vai dar um gasto mais elevado, né? Qualquer manutençãozinha em câmbio automático fica caro. Então, pega esse carro com câmbio manual, bem cuidado, revisões em dia, que é sucesso, show de bola. E detalhe também desse Civic de 7ª geração é com relação à suspensão traseira, tá? A suspensão traseira dele é do tipo braços sobrepostos, é um sistema independente. Exige cuidado extra com alinhamento. Você tem que verificar ali os pneus traseiros periodicamente para ver se eles não estão desgastando de forma irregular. É muito comum desse carro começar a abrir cambagem no eixo traseiro. E aí você tem que mandar verificar isso aí e substituir o que estiver precisando ali. Geralmente alguma bucha do eixo traseiro, se der folga, também vai abrir essa cambagem, ou o próprio coxinho do amortecedor traseiro. Então é interessante você estar sempre de olho nessa suspensão aí para evitar maiores problemas. Estou na dúvida entre um Sandero Stepway 2012 ou uma Palio Adventure 2010. Qual a dica? Olha, duas ótimas opções de compra, com câmbio manual também. Praticamente tudo que eu falar aqui desses carros na faixa de 15 a 30 mil vai ser com câmbio manual, salvo raras exceções. Mas aqui vai depender se você precisa de muito porta-malas ou não. Se você não precisa levar tanta coisa, carregar tanta coisa no porta-malas, o Sandero já vai te atender muito bem. É um carro até bem espaçoso no banco traseiro e é um carro de bom desempenho, suspensão altinha, dá para encarar a estrada de terra e com ele aí sem problemas. Motor 1.6 tem 8 válvulas e o 16, né, que são excelentes motores, se bem cuidado, sem sombra de dúvidas. A Palio Adventure é para você que precisa de um pouco mais de versatilidade, precisa de um banco traseiro rebatível bipartido. O porta-malas da Palio, se eu não me engano, é 460 litros, o do Sandero é 320. Então aí já tem uma grande diferença para você levar mais coisas
no porta-malas aí do Fiat. A lista de equipamentos também da Palio Adventure é mais completinha, você tem mais itens à sua disposição. E a revenda. A Palio Adventure ela é relativamente mais cara por causa dessa versatilidade, porque vendeu bastante. Essas versões Adventure elas são muito bem aceitas aí no mercado. Então também se você pegar um carro desse, no futuro aí muito provavelmente ele vai cair pouco de preço. Também uma excelente opção de compra, tá? O consumo da Palio é mais elevado, tá? Tem isso em mente. Ainda mais se você pegar com aqueles pneus de uso misto, né, que vinha, aqueles pneus ATR, eles travam bastante o desempenho desse carro, mas para pegar uma estradinha de terra, ainda mais agora nessa época de chuva aí, pegar um barrinho, ela se sai muito bem, eu diria até um pouco melhor do que o próprio Sandero, tá? Então, duas ótimas opções aí, pode ir sem medo com câmbio manual, né? Estou querendo comprar um Kia Soul 2012 a 14. Kia Soul, talvez você encontre nessa faixa aí até uns 30 mil. Não, pode preparar uns 40 mil para pegar um aí bem completinho, aí, um carro mais bem cuidado, né? É um carro que não tem muito mercado não, sabe? Vendeu pouco, tem pouca peça de reposição, muitas peças de acabamento só dão nesse carro. Então é um carro para você comprar sabendo, não é um carro mecanicamente problemático. Então é um conjunto mecânico até resistente, não tem tantos relatos de problemas crônicos graves, né? O problema é o mercado. É um carro que você vai ter bastante dificuldade para revender ele aí no futuro. Eu pensaria em outras opções um pouco mais comerciais. Entre o Prisma 2010 e o Vectra GT 2010. Cara, o Vectra tá no outro patamar comparado com o Prisma, tá? Tanto em espaço interno, acabamento, equipamentos, nem se fala, porta-malas... Não, porta-malas não, minto. O Vectra GT tem um porta-malas de 340 litros. O Prisma, ele passa dos 400. É um sedã compacto, tem um porta-malas maior. Mas o Vectra entrega muito mais, muito mais. E tem um desempenho razoável. A melhor versão para mim do Vectra GT seria o 2.0 com câmbio manual, tá? Desempenho bom. E 2010 para frente já vem com motor de 140 cavalos. Ficou bem melhor, com muito mais torque e mais potência do que os 2009 anteriores que vinham com motor de 127 cavalos no etanol. Então, Vectra, na minha opinião, seria excelente. Ainda mais se você roda pouco, né? Porque, claro, o principal problema do Vectra é o consumo mais elevado. Mas se você não roda tanto assim, olha, vale a pena, viu? Tô para olhar um Agile 1.4, estão anunciando por R$22 mil. Tá relativamente barato para um Agile, né? Geralmente esses Agiles aí na faixa dos 30, 35, até 40 mil, dependendo do ano de fabricação, tá bem barato, viu? Podem ter várias razões por um carro desse tá barato, né? Pode ter coisa para fazer, mas também pode depender da urgência do vendedor. De qualquer forma, você tem que fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio, tá? Se você não tiver conhecimento, levar alguém que possa fazer uma avaliação para você, ou se você quiser aprender a fazer essa avaliação completa de um carro aí, né, mais em detalhes, eu também disponibilizei um e-book, eu desenvolvi um e-book completinho aqui, com checklist e com mais de 280 itens para você ir lá verificar cada item, cada peça, componente importante de um carro usado e saber se aquele carro está bem cuidado. Lá no e-book também eu explico, né, como você observar cada item, o que você tem que olhar para cada item, então tem muita informação lá. Deixei aqui na descrição sobre esse e-book o link para você conferir lá mais em detalhes depois. Então seria uma opção, né, um carro desse, mas você tem que avaliar bem em detalhes para saber se vale a pena ou não. Quero trocar meu Fox por uma Tucson. Cara, boa troca, com certeza. Você vai ganhar espaço interno, até em desempenho, né? Porque a Tucson, apesar dela ser bem pesada, mas tem um motor 2.0 ali, que tem mais torque, bastante torque. O Fox 1.0, ele tem um desempenho bem limitado, né? A Tucson tem um porta-malas enorme, conjunto mecânico parrudo, robusto, confiável demais. É um dos poucos carros que eu recomendo pegar com câmbio automático aqui, né? Porque se tivesse sido minimamente bem cuidado, passado pelas trocas de óleo e periódicas preventivas, dificilmente o carro desse dá problema, tá? Excelente opção de compra, tem que pegar um bem cuidado, né? Com certeza. Qual Honda Fit você me indica até 30 mil? Melhor opção desse carro é aquele versão top de linha EX, com motor 1.5 e câmbio manual, tá? É um carro excelente, econômico. Só que esse motor 1.5, você tem que ficar ligado só com um detalhe nele, que é o ajuste de folga de válvulas. Ele vem com tuchos mecânicos, tá? Então, se você não fizer esse ajuste ali a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos, esse motor, com o tempo, ele começa a gastar mais combustível e perder potência.
Então, para quem tem praticamente qualquer carro aí da Honda, ele usa esse tipo de tecnologia. Se perceber que o carro está começando a perder potência, está gastando mais combustível, a primeira coisa é fazer um ajuste de folga de válvulas. E aí já pode ser que melhore bastante. Mas é um carro muito bom, viu? Versátil. Ele tem um sistema de rebatimento do banco traseiro bem legal. Você consegue pegar o encosto, o assento do banco traseiro e levantar ele, travar no encosto. Você libera aquela parte inferior ali toda, aquele espaço ali para você colocar bagagens, colocar uma coisa mais alta ali que precisar. Ou dá para rebater ele de forma tradicional, rebate o banco para frente, né? E dá para transformar esse carro quase num furgãozinho aí. Cabe muita coisa, tá? Porta-malas de 353 litros, olha, show de bola, tá? Carro excelente. Tem a versão CVT, mas o CVT ele tem acoplamento no motor por embreagem ainda. Não é, assim, um problema desde que você saiba conduzir esse carro, tá? Se ficar segurando ele muito ali no D, forçando ele muito na subida, pega muito trânsito pesado onde para, pode causar um desgaste prematuro nessa embreagem. É muito comum isso acontecer. Então, sabendo disso e sabendo levar, dá até para pegar com o câmbio CVT se tiver trocado o óleo dele também no prazo correto e certinho. Se não, vai de manual também que não tem erro, viu? Celta ou Corsa? Qual recomenda? Olha, depende, tá? Se for o Corsa mais novo, o Corsa C, né, seria melhor do que o Celta. Tem um pouco mais de espaço interno, porta-malas um pouco maior. Projeto também um pouco mais moderno. Agora, entre o Celta e aquele Corsinha B, né, o Corsa mais antigo, aí eu iria de Celta. Tá? O Celta é econômico demais, tá? Mas qualquer um desses aí pode ir tranquilo, sem medo. Sobre o Onix 2013 até 2015, acha que é possível encontrar até 30 mil? Bem difícil, tá? E se encontrar, assim, vai ser um carro já no estado talvez não tão bom de conservação. Tem uma versão de entrada, a versão LS 1.0, talvez você encontra nessa faixa de preço aí. Mas é um carro muito mal equipado, o interior dele é bem diferente, não vale a pena na minha opinião, tá? Junta um pouco mais de grana, 40, 45 mil, caso você queira um Onix para começar ali nos 2013, na versão, pelo menos a versão LT, que aí já tem um pouco mais de equipamentos. Se não der para pegar 1.4, pega 1.0 mesmo, né? O desempenho vai ser fraco, mas para dentro de cidade ali vai atender bem. Agora o LS já não recomendo muito pegar, até a revenda desse carro é mais difícil, tanto é que a tabela do LS, ela é bem inferior à do... Vou até olhar aqui, vou até consultar a tabela desse carro aqui, só para você ter uma ideia da diferença de preço, tá? 2013 Onix LS, olha só, 36 mil. Por 30 mil, talvez nem seja uma boa opção, tá? Talvez o carro vai estar até um pouco mais... Então aqui, olha só, um LT já vai para 39 com motor 1.0, um LTZ 1.4 top de linha, 41, 42 mil. Então assim, tem uma boa diferença aí. Então, na minha opinião, não vale a pena pegar um LS não, tá? Melhor pegar pelo menos um LT aí. É complicado o carro de 30 mil, uma vez que o Uno e Palio estão custando quase isso. Pois é. E olha que são carros, assim, relativamente baratos. Não é que é barato, né? É menos caro, né, do que outros de outras fabricantes, né? Muito mais barato do que um Onix, mais barato que um HB20. Até o Gol é bem mais caro do que um Uno, um Palio aí no mesmo ano de fabricação. Olha só, na faixa dos 30 mil reais, dá para pensar num Palio 2008, tá? LX 1.4. Já aquela quarta geração dele, né, a quarta identidade visual. Um carro interessante, tá? Acha mais ou menos nessa faixa de preço aí. O Uno também daí pra frente, né, se for o novo Uno, né, o Uno Evo 2012, aí tem a versão Economy 1.4 também nessa faixa de preço. Agora o Uno Mille por 30 mil já acha mais fácil, né, um bem cuidado. Acha até por menos, 25, 23... dependendo do ano de fabricação, e é um carro, assim, coringa no mercado também, fácil demais de revender, muita gente procura e desvaloriza pouco. Será que haverá alguma baixa nos valores dos veículos nesse próximo ano? Olha, tudo indica que sim, viu? Se não tivermos nenhuma surpresa aí no mercado, nada atípico, né? Esperamos que não, a tendência é de queda, a tendência não assim para mês que vem, para daqui a 2 meses, mas pegando para daqui 1 ano, 2 anos, a expectativa é de queda nos preços, é o que sempre aconteceu. Antes da pandemia sempre foi dessa forma e é isso que esperamos, né? Os carros ficarem mais baratos, tá nessa tendência, como eu disse, nos últimos 2 anos foi de queda, né? Tendência de queda mesmo aí, vários carros. Tem carros hoje, carros um pouco mais de mercado não tão bom, né? Que estão custando mais barato do que em 2020, tá? Por exemplo, o C4 Cactus é um exemplo.
Peugeot 208 em algumas versões também. O Peugeot 2008, né, SUV compacto, também está... Em algumas versões ele já está mais barato do que em 2020. E não só, né, nesses carros, mas carros também que têm uma aceitação melhor de mercado já estão ali chegando no preço de 4 anos atrás. Então eu acredito que a tendência é continuar dessa forma. O que acha do Fiat Punto, carro de 30 mil reais? Excelente opção de compra, tá? Só que com 30 mil reais você vai encontrar talvez aqueles primeiros lá, né, os primeiros ali ELX 1.4 ou o HLX 1.8, né? Dependendo, tá? Dependendo já do ano de fabricação, vai ser acima dos 30 mil. Você paga uns 35, 38 mil para começar a procurar esses carros. Pega um mais bem cuidado, histórico de manutenção em ordem, quilometragem não tão alta, viu? Porque o carro já, né, 2008, 2009, até 2010. É interessante tentar pegar um mais bem cuidadinho para não tirar tanta despesa, viu? Mas carro é excelente, viu? Confortável, acabamento bom, carro bem na mão, bem justinho de guiar. 1.4 é fraco, tá? Para estrada é um carro pesado para esse motor. Se não ligar muito para o consumo, pega 1.8. Na verdade, como é um carro pesado, 1.4 na estrada ele vai ter quase o consumo do 1.8, sendo bem sincero com você. Então não faz sentido, na minha opinião, tentar pegar um 1.4 para viajar. A não ser que você vai rodar só dentro de cidade. Aí pode ser, mas se você pega a estrada com certa frequência, já vai para 1.8 de uma vez, aí na minha opinião seria melhor, tá? Você já comprou ou cogitou adquirir algum carro em leilão ou financeira? Olha, não, já pesquisei sobre o assunto, já vi várias pessoas falando sobre isso, mas assim, para mim mesmo não tem interesse de adquirir um carro nessa modalidade. Mas eu sei que para muita gente pode ser interessante, ainda mais se você vai pegar um carro para trabalhar mesmo ali no dia a dia. Não tem problema nenhum em comprar um carro que seja de leilão ou de financeira, desde que você saiba exatamente quais as condições daquele carro. Qual é o leilão? É um leilão de financeira, como você disse? Geralmente os carros nessas condições eles estão um pouco mais bem cuidados. Ainda vão estar abaixo do preço de tabela, mas a diferença já não vai ser tão grande, né? Justamente porque o carro não tem muita coisa para fazer. Mas claro que pode ter carro de leilão de financeira com problemas mecânicos, não é impossível, tá? Então mesmo num leilão de financeira você tem que ter alguns cuidados. Tem várias dicas aí ensinando como você saber identificar ali no pátio, né? Quando você for lá ver os lotes, né? Os carros que tem lá, já ter uma noção ali do que esperar de manutenção para fazer lá para frente. Então não tem problema nenhum em pegar desde que você avalie bem, saiba o que você está comprando, tá? Para o meu uso, eu não trabalho com carro, assim, eu não uso o carro de forma mais intensa, mais para deslocar pequenas distâncias ou fazer viagens aí final de semana. Então, assim, eu não vejo necessidade para mim de adquirir um carro nessas condições. Eu prefiro pegar um carro aí que eu conheço um pouco mais a procedência dele, de um dono particular, algo do tipo. Mesmo não podendo ter um carro mais novo no momento, mas, inclusive, eu estou até segurando. Eu já estava pensando em vender meu carro há algum tempo, mas eu estou segurando um pouco, até por causa dessa alta de preços aí que tivemos, né? Então, assim, não tô vendo que é o momento ideal para eu vender meu carro. O carro tá revisadinho, que dá problema eu vou lá e troco. Então, tô esperando mais um pouco aí. Talvez mais para frente eu troque. Falando sobre a picape da Renault, a Duster Oroch, excelente opção de compra também, tá? Tem ela com motor 1.6 e 2.0. É só interessante pegar com câmbio manual também, tá? Algumas saíram com câmbio AL4, um câmbio convencional de 4 marchas, que é um câmbio um pouco mais problemático. Eu não recomendo muito não, viu? Pegue com câmbio manual. A não ser que sejam as mais novas, 2021, 2022, se eu não me engano, aí elas já começaram a vir com o câmbio CVT, se eu não me engano. Vamos só conferir aqui para não falar besteira, né? A 2017, por exemplo, tem um câmbio desse que eu falei, né? O AL4. Uma 2021 ainda usa o AL4. As 2023 para frente, que já tem a opção até de motor 1.3 turbo, aí já usa um câmbio CVT de 8 marchas simuladas. Aí já dá para pegar. Se for uma mais nova, né, 2022, a 22 aqui, 22 só tem câmbio manual. 2023 para frente pode pegar
com câmbio automático CVT, show de bola. Se for anteriores, pegue com câmbio manual. Palio 2010, quando coloco 3 passageiros, porta-malas carregado, a suspensão fica praticamente selada, né? E penso em pegar um Honda City. Será que vou ter o mesmo problema? Olha, o Honda City ele não tem muitos relatos disso não, tá? O que você tem que ficar atento nisso aí é com... Só pegar lá nos dados, na ficha técnica do carro, com relação à carga útil. Tá? Isso aí todo carro informa, todo fabricante informa isso aí para os carros. O Palio, provavelmente ele tem uma capacidade de carga útil menor do que o City, tá? Bem menor, porque o City tem um porta-malas grande, então já de cara ele vai ter que ter uma capacidade maior de peso ali no eixo traseiro. Então a suspensão dele pode ser que baixe um pouco. É normal, todo carro baixa um pouco a suspensão mesmo, não tem jeito. Agora, baixar muito assim, aí realmente um carro mais de entrada, um Palio, um Gol, esses carros realmente quando você pesa bastante o porta-malas e coloca passageiros no banco de trás, eles acabam sofrendo mais aí. Sobre a iX35, boa opção de compra também. Nossa, carro excelente, SUV. Ele é a segunda geração da Tucson, né? O carro mais, assim, evoluiu em tudo, né? Em espaço interno, em desempenho, em robustez mecânica. Um carro sem relatos de problemas crônicos nenhum. Carro bom para qualquer situação, pegar estrada de terra, boa altura dos solos. Porta-malas desse carro é enorme, então excelente, só que é um carro mais caro, né? Um X35 aí é dos 55 mil aí para cima para você começar a encontrar algumas bem cuidadas aí. Toyota Fielder, ótima opção de compra, com certeza. É um Corolla perua, então não tem nem muito o que dizer. É claro, né? Como qualquer carro, se não tiver sido bem cuidado, pode dar defeito, tá? Então, motor, câmbio, suspensão, freios, tem que estar revisado, tem que estar em ordem, câmbio com óleo trocado, tá? É um câmbio muito confiável, mas não é indestrutível, assim como o motor dele também. Então, pode ir aí sem medo. Então, tá um pouco caro, né? Uma Fielder boa aí, uma Fielder bem cuidadinha, na faixa dos 35 mil, quase 40 mil aí para você encontrar, viu? Fit automático 2008, é o que eu falei, né? Dá para pegar, desde que você saiba como guiar bem aquele câmbio CVT por causa da embreagem, tá? Se for pegar um congestionamento, por exemplo, a dica é: o carro da frente começou a andar, já não sai junto não. Espera um pouquinho, deixa ele dar uma distância maior e aí sim você arranca. Porque aí dá tempo da embreagem acoplar totalmente e aí ela não fica deslizando. E aí você anda uma distância e para totalmente. Aí sim você vai conservar um pouco mais a embreagem aí desse câmbio. É o mesmo cuidado que tem que ter com aqueles câmbios automatizados, né? Os iMotion, Duologic, Easy R da Renault, o EasyTronic também da Chevrolet, todos eles. E esse CVT aí do Honda, não estou colocando no mesmo balaio não estou dizendo que o da Honda é problemático, mas tem que ter esse cuidado, essa atenção redobrada aí com a embreagem, viu? Mas de resto, se também trocou o óleo desse CVT, que também exige uma troca um pouco mais constante, dá para pegar. Qual seria uma margem, né? Assim, qual o máximo de margem negociando direto com o particular seria razoável perante esses preços absurdos aí que temos hoje, né? Olha, negociar preço de carro usado envolve vários fatores quando você está ali querendo comprar, né? Primeira coisa, envolve quanto que aquele vendedor precisa vender aquele carro, né? Claro, né? Uma hora você está de um lado, outra hora você está do outro, então tem que pensar com a mente do outro também, né? Se o cara está precisando muito vender, talvez ele aceite fazer um desconto, né? Num carro de 30 mil, talvez ele saia por 28, 27 ou até menos, né? Mas se é um carro num estado mais raro de conservação, que o cara também não está muito precisando vender no momento, não tem pressa em vender, quer vender por qualquer motivo que seja, é difícil negociar e tá tudo bem, cada um coloca o preço que acha que vale o seu bem, né? Então isso vale para carro e vale para qualquer coisa que a gente quer vender, né? Então quem tá aí querendo comprar um carro tem que olhar várias opções, vai no Web Motors, vai no OLX, veja lá bastante opções, cuidado com os golpes, né, que pode ter em qualquer plataforma, até de forma pessoal, forma presencial também. Mas você tem que ter várias opções, porque você chega naquele carro, você gostou, mas você acha que o cara está pedindo muito caro, você não quer pagar ou não pode pagar o valor que ele está pedindo, você tem que ter outras opções para olhar
Talvez você ache até um outro mais bem cuidado, mais conservado, mas que o cara precisa vender com um pouco mais de urgência. Aí pode ser uma boa oportunidade de fazer um bom negócio. Então, compra e venda de carro, cada negociação, cada conversa, cada dono, cada carro é uma experiência única, entendeu? Então, assim, não dá para dizer quanto que o cara poderia baixar para ser razoável, né? Depende muito do que o cara tá precisando ali no momento, né? E também depende da sua necessidade e urgência de comprar um carro por N razões, N motivos. Então, cada caso é um caso mesmo. Qual o melhor Palio para comprar? Primeira coisa, câmbio manual, tá? Não vai nos Dualogic. Segunda coisa, evite os 1.0, porque também o desempenho vai ser fraco. E dentro disso, é o mais equipado que você conseguir pegar dentro da sua faixa de preço do que você puder pagar, tá? Aí não tem muita... você pode pensar no Attractive 1.4, que já vem bem equipado. Vários itens eram opcionais, mas a maioria vinha de série. Se for do novo Palio, versão Essence 1.6, vem bem completinho já. Tem opção até de teto solar. Já filmei esse carro, tem vídeo dele aqui no canal também. Vai lá na playlist depois, avaliações, reviews. Tem um vídeo completaço desse carro lá, excelente. O preço dele era até bom na época. Na verdade, eu filmei, não foi a versão Essence, não. Foi o Sporting. Sporting 1.6, tá? Se eu não me engano, tem Sport 1.8 também. E o desempenho é melhor ainda. Só que aí, quanto mais você vai subindo a cilindrada, maior vai sendo o consumo, né? Só que a vantagem é que os 1.6 e 1.8, né? Eles têm o motor torque sincronizado por corrente. Então, você não precisa nem trocar correia dentada, como você tem que fazer nos 1.4, que é motor Fire. Mas, dentro disso que eu falei, quanto mais completinho pegar, melhor ainda. Qual seria a melhor compra para primeiro carro? Palio 2014 com motor Evo ou Mob 2018? Palio, sem sombra de dúvidas. O Mob, ele é bem mais compacto, menos espaçoso que o Palio, porta-malas menor. É um carro... estruturalmente falando também, na minha opinião, inferior ao Palio. Mesmo o projeto do Palio sendo mais antigo, em questão de estrutura, de qualidade construtiva mesmo ali, componentes de suspensão, monobloco, soldas, tudo no Palio, na minha opinião, tem um padrão de construção melhor do que no Mob. Tá? E sem falar que o Mob também, assim, hoje tem vários aí no mercado que estão muito rodados, né? Usados por locadora, frotas, né? Não estou dizendo que são carros ruins, mas para você procurar aí um menos rodado, talvez seja interessante o Palio, né? O Palio talvez você encontre aí com um pouco mais de facilidade, né? Vale a pena comprar um Gol G4 2009-10 bem conservado por R$ 19.500? 1.0 ou 1.6? Porque os 1.0 deram vários problemas aí de lubrificação aí nesses EA111 1.0. Os 1.6, se eu não me engano, ele vinha com o AP, né, o AP 1600 nos Gol G4. Se for 1.6, bem cuidado, bem conservado, vale a pena demais. Tá? O 19.500, na minha opinião, é um bom carro. Mecanicamente, não tem o que reclamar desse carro. Se você não liga para o design, para o acabamento, olha, excelente opção. Com certeza, viu? Mas vai de 1.6. Nessa faixa de preço, o Den tá perguntando, né, se não tem coisa melhor do que um Cobalt 1.4 ou um Gran Siena 1.4. Olha, depende do que você busca. Que é uma opção, na minha opinião, melhor, né, em vários aspectos. Vectra 2.0 ou Astra 2.0 até 30 mil. Dá para pensar aí nos 2006, 2007. Dá para pensar assim. Já filmei um Vectra também em 2006, 2007, Elegance. Tem vídeo completo dele aqui no canal. Excelente carro. E ele é mais ou menos, né, pegando o preço de tabela, é mais ou menos nessa faixa de preço. 30 mil, 30 e poucos. Espaçoso, porta-malas enorme, acabamento bom, bem equipado. Versão elegância, intermediária, né? Tinha opcional de computador de bordo. Ar-condicionado já era o digital. Os comandos no volante também eram opcionais. Carro show de bola. Um degrau acima, na minha opinião, aqui do Gran Siena e o Cobalt, com certeza. Quais os fatores que devemos observar ao comprar uma ASX 2015 4x4? Primeiramente, as manutenções básicas, né? Óleo de motor e o óleo do câmbio, né? O CVT, que também exige uma troca mais frequente aí, né, desse fluido, e ver se o dono anterior cuidou dessa troca, porque senão esse CVT pode apresentar problemas até de superaquecimento. Ele passa por desgastes, né, ali no corpo de válvulas, na carcaça
na parte interna ali. E se não trocar o óleo, ele tem esses problemas e esses desgastes, essas limalhas que vão soltando, elas vão entupindo as galerias ali e aí causa esse superaquecimento. Tem que ser um carro que tenha sido bem cuidado. Mas tirando isso aí, é cuidado básico de qualquer carro, viu? Manutenção e procedência, histórico de documentação, carro bem confiável. Motor 2.0, mesmo lá do Lancer, suspensão sem relatos de problemas crônicos. Carro bem resistente aí para ter aí, com certeza. Sobre a Meriva 1.8 manual, excelente opção também. Motor 1.8, né, o GM Família 1, manutenção barata, peças acha com facilidade, carro mais espaçoso, teto alto, né? É um Corsa de teto alto e um pouco mais espaçoso ali no banco de trás. Carro excelente para quem gosta da pegada aí de um monovolume, uma minivan, né? Como eu disse, né, barato de manter aí, você consegue manter um carro desse com facilidade, viu? Sobre relação peso-potência, qual o melhor carro 1.0? Já ouvi dizer que o Classic 1.0 tem melhor desenvolvimento que alguns 1.4. Sim, posso falar por experiência própria. É um carro leve, o Classic ele pesa 980 quilos, se eu não me engano. É abaixo de 1.000. E 1.0 tem um desempenho legal e o câmbio é reduzido. Se você precisar de retomada de velocidade com esse carro, ele vai te atender muito bem. Nem parece que ele é 1.0 mesmo, ele é bem espertinho. Só que para manter velocidade, para você ter uma ideia, de quinta marcha, 80 km por hora, ele está exatamente 3.000 RPM. Qualquer carro 1.6 a 80 por hora de quinta marcha, ele está de 2.000 giros ou um pouquinho acima. Então, só aí já dá para perceber a diferença. Um carro bem mais reduzido. Isso deixa ele bem mais ágil, mas se você quiser andar de forma tranquila ali na estrada 90, 100 km por hora, ele vai estar com o giro lá em cima, o motorzinho, ó, urrando ali no ouvido ali o tempo todo. É uma das coisas que mais me incomodava nesse carro, né? O giro elevado. Mas em questão de resposta, de desempenho, dos 1.0 aí dessa época é um dos melhores. Sem sombra de dúvidas. O único aqui que eu posso falar que talvez tivesse no mesmo nível é aquele 1.0 do Clio, que é o D4D. 1.0 16 válvulas. Ele era 1.0 mais potente da época e de maior torque também. O torque dele passava dos 10 kgfm. Então, assim, em números ele tinha um desempenho muito bom. Só que o custo de manutenção desse D4D é maior do que o 1.0 VHCE ou VHC lá do Classic. Então, tem que botar tudo na balança. Eu iria de Classic, ou de Celta, ou de Prisma 1.0, ou Corsa 1.0, que tem o mesmo conjunto mecânico aqui. Se quiser o melhor peso possível, o melhor desempenho possível, né? Celta, Classic e o Prisma de primeira geração são os mais leves, né? O Corsa C ele já vai ficando um pouco mais pesadinho aí. Sobre o Palio Sport em 2015 manual, eu recomendo a compra, mas com certeza, manual, né? Como eu disse, já fiz um vídeo completo, depois confere lá na nossa playlist de avaliações. O carro é excelente, o carro tem um desempenho muito bom e o consumo não é tão absurdo assim se você andar de forma tranquila, antecipar o tráfego à frente. É um carro bem interessante de você considerar. O design dele, né, bem esportivo, vem com as rodas maiores, opção de teto solar. Tem que gostar daquele acabamento interno vermelho, tem vermelho para todo lado ali, né? Tem que gostar daquilo ali, mas de resto, o carro é excelente, viu? Com certeza. Tá na dúvida entre um Siena 1.8 e um Astra Advantage, ambos 2008. Uso para o fim de semana. Olha, o Astra, na minha opinião, ele é muito mais carro do que o Siena. Espaço interno, porta-malas, curiosamente, o porta-malas do Astra é menor. Do Siena tem 500 litros, porta-malas do Astra 460. Mas é claro que assim, né, números assim jogados ao vento não quer dizer que vai dar diferença. Não. O que você carrega no Siena, praticamente você carrega no Astra também. É questão de distribuição ali, que dá um número um pouco menor, mas se você leva 3, 4 malas no Siena, no Astra você leva também. Não dá tanta diferença assim não. Mas o Astra tem mais espaço interno, acabamento melhor. É um carro de pegada, de direção ali um pouco mais esportiva. Um carro para quem gosta de pilotar, de dirigir ali na estrada. É um carro bem mais prazeroso, tá? Estabilidade do Astra também é melhor. E o curioso é que o Astra, ele, mesmo tendo uma boa estabilidade, ele não é aquele carro de batida seca de suspensão. Ele consegue equilibrar conforto e estabilidade tudo na medida certa. O Siena não. O Siena, ele é mais confortável. Mas na hora que você precisa de um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de segurança ali numa curva de alta velocidade, ele dá um certo sustinho ali, sabe? Na hora que você pega uma curva com ele mais quente um pouco, ele rola mais carroceria. Você já fica assim, opa, esse carro aqui já... eu tenho que ter um cuidado maior com ele.
O Astra, ele já te passa mais segurança, você curva ali com mais tranquilidade, sem problemas. O detalhe é que o Astra é mais baixo do solo, então cuidado aí numa lombada mais alta, na entrada e saída de rampa de garagem, o Astra pega o fundo ali facilmente. O Siena já não tem esse problema. O Siena é mais econômico também, né? Dependendo da situação. Se for na estrada, eu vou te falar que o Siena nem vai ser mais econômico. O 1.8 tem um consumo elevado. Se for 1.4, vai ser fraco também para a estrada, né? Ainda mais se você lotar o porta-malas, né? Então, em qualquer situação eu iria de Astra. A partir de qual ano o Peugeot 408 automático deixou de vir com o AL4? Estou em dúvida nesse carro ou o Fluence. Eu vou te falar com certeza, né? Se eu não me engano é 2013, tá? Mas não é bom ter dúvidas, né? O 2012 ainda era L4. O 2013 ainda era L4. Então, peraí. É o 2014, tá? Vamos lá. 2014. Tá vendo como é que é bom a gente conferir as coisas? 2014, Peugeot. Assim, porque na verdade aqui, se você for pegar pela ficha técnica, você vai considerar o ano modelo, né? Então, o ano modelo 2014 já saiu com o câmbio da Aisin. Só que alguns fabricados 2013, porém já modelo 2014, também saíram com câmbio de 6 marchas. Então você tem que verificar ou no documento, se é o ano modelo 14, já é o câmbio mais confiável, né? Se for o ano modelo 2013, né, ou anteriores, aí já é o L4. E na dúvida entre o 408 e o Fluence, são dois carros de excelente custo-benefício, tá? O 408 é até mais barato que o Fluence, se você pegar ali o mesmo ano modelo e mesmo padrão de equipamentos, versões equivalentes, né? Só que o Fluence ainda tem uma aceitação de mercado melhor que o 408, por causa de todo aquele estigma, né, da Peugeot, né, que os carros costumam dar mais problemas e tal. O Peugeot, ele é mais difícil de revender, tá? Mesmo com esse câmbio mais confiável, o conjunto mecânico dele, motor 2.0, sem relatos de problemas crônicos, um carro muito bom de se ter. Mas mercado é mercado, né? Então não dá para negar os fatos, né? Que realmente pega a tabela de um Peugeot 2014, um 408 2014 e compara com o Fluence 2014. O 408 é mais barato. Então, pensando nisso e pensando que os dois carros têm listas de equipamentos semelhantes, né? Eu iria de Fluence. Por quê? O Fluence, ele vai te dar um pouco mais de conforto ao rodar também, porque o 408 ele tem uma suspensão muito rígida, muito seca, é um carro baixo do solo. Para pegar uma estrada um pouco mais ondulada ali, olha, é complicado, viu? É um carro que vai raspar ali, não vai te dar muito conforto. O Fluence já é outro nível. O Fluence ele já está quase no nível do conforto de um Corolla, tá? Então, excelente opção, na minha opinião, entre esses dois, eu iria de Fluence. O Fluence ele sempre saiu com câmbio CVT, né? Opção do câmbio CVT. E esse câmbio também, se tiver passado pelas trocas de óleo preventivas, não dá problema com facilidade, não. Todos eles saíram com trocador de calor também, que lá nos Nissan demoraram a sair, nos Mitsubishi também. Aqui no Renault todos já tem o trocador de calor. Então é mais difícil desse CVT aqui passar por problemas de sobreaquecimento. A não ser que você não troque o óleo do câmbio. Aí não tem câmbio que aguente. Uma hora ele vai desgastar, vai dar entupimentos, o trocador de calor não vai aguentar refrigerar. E aí, para o Fluence dar problema de superaquecimento com o trocador de calor, é porque a coisa já tá feia lá dentro, viu? Então, nessa situação, tem que pegar um aí que tenha passado pelas manutenções preventivas. Eu iria de Fluence, tá? O primeiro carro, estou pensando no New Fiesta 2014, Astra ou Civic 2005. Então, aqui a proposta é a seguinte: quer um carro mais econômico? New Fiesta. E até o Civic, se for manual 1.7 2005, ele é bem econômico, tá? Mas o New Fiesta, você tem uma chance maior de achar esse carro menos rodado. Achar ele com 70 mil quilômetros rodados, 80 mil, um Civic 2005, se achar que essa quilometragem é original, o cara vai estar pedindo bem acima de tabela, isso aí você pode ter certeza, tá? E o Astra, da mesma forma. O Astra até menos um pouco, o Astra você já acha ele mais próximo da tabela, até bem cuidado, né? Mas o Civic ele já tá um pouco mais, quase que um neocolecionável, se acha um pouco rodado, né? Então, resumindo, carro compacto, econômico, New Fiesta. Quer mais um carro para viajar e com a manutenção mais barata possível? Astra Sedan. O Civic está no meio termo. Legal, mas é um carro relativamente mais caro que você vai
adquirir aí, entendeu? Embora não seja prioridade, se eu me submeteria a pagar mais caro em um carro usado, teoricamente mais desgastado, ultrapassado, etc., que há 4 anos atrás. Não. E é justamente por isso que eu ainda não troquei de carro. Eu tô com um Polo há mais de 6 anos e eu tô preferindo cuidar dele mais ainda. E tá com mais de 150 mil quilômetros rodados, tá um carro inteirão, me leva para qualquer lugar que eu preciso. Mas se for olhar a minha vontade, né? Se for olhar só a vontade, claro, eu adoraria ter trocado esse carro já num mais novo, um carro menos rodado, tal. Mas justamente por isso, os carros ainda estão relativamente caros em comparação ao que eles deveriam estar custando. E eu já fiz um vídeo sobre isso também. Eu comparei o preço do carro usado hoje, vários exemplos, e fiz uma estimativa de quanto eles deveriam estar custando. Só para você ter uma ideia, o meu carro hoje, a tabela dele é 40 mil reais. Arredondando, é 39 alguma coisa, 40 mil. Eu comprei ele em 2018 por 32.500, que era mais ou menos a tabela dele também na época. Eu paguei meia tabela, ele é 2012, 13, eu paguei razão no meio do preço dos dois, só para você ter uma ideia. O carro tinha 89 mil quilômetros, estava muito bem cuidado. Olha só, 32 mil na época, 6 anos depois, era para esse carro hoje, tá na tabela hoje, avaliado em 27, 28 mil reais. No máximo. Se fosse assim, eu já teria vendido ele por 27, 28, pegado, sei lá, vamos imaginar um carro que eu acho interessante de trocar, talvez um Virtus 2018. Era para um Virtus 2018, 19, hoje está custando seus 40 mil no máximo, que é exatamente o que o meu carro está custando hoje. Ele está 6 anos mais velho e custando que um carro 6 anos mais novo deveria estar custando. Deu para pegar algo. Então, assim, é por isso que ainda eu não vi vantagem e necessidade. O meu carro está me atendendo, está um carro que tá me levando onde eu preciso. Estou evitando de pagar um IPVA bem mais caro, porque um Virtus hoje aí de 70 mil reais aí, pelo menos, né, que é o que ele está custando hoje, vai me dar um IPVA de 2.800 no ano. Aqui em Minas Gerais, ali quanto é 4%. No meu Polo eu pago 1.500 mais ou menos. Sem falar o seguro, né? O seguro também, muitas vezes, ele está relacionado ao valor do veículo, né? Ele sempre está relacionado. Então, com certeza, minha despesa, se eu tivesse um carro hoje de 70 mil, estaria bem mais alta. Então, ainda não quis pagar mais caro um carro desse. Estou esperando cair mais de preço por enquanto, tá? Palio 1.4 ou Punto 1.4 em questão de manutenção. Olha, são bem equivalentes, tá? A única coisa aqui que o Punto vai ser um pouco mais caro é em suspensão. Os componentes da suspensão do Punto são diferentes do Palio. Então, um coxinho do amortecedor, uma bucha de bandeja ali, vários componentes um pouco mais caros do que no Palio. Não é algo exagerado, não. Eu falo assim, algo em torno de 20%, 30% mais caro, 50% no máximo. E é alguns componentes, né? Porque na grande maioria, motor é o mesmo, câmbio é o mesmo, freio do Punto, seu nome pode ser que mude o disco de freio, pode ser que o do Punto seja um pouco maior por causa do peso. Mas nem assim, tá? Pode ser. Eu teria que conferir no catálogo aqui, mas em questão de freios não muda muita coisa, não, tá? Motor não muda nada. E em peças de acabamento, aí sim, o Punto já vai ter peças de acabamento mais caras. Apliques internos ali de painel, se precisar trocar uma saída de um ar-condicionado, que às vezes pode quebrar, aquele acabamento do painel, né, um acabamento plástico, ali, alguma coisa do tipo. Peças externas também, para-choque, farol, lanterna. Tudo no Punto vai ser um pouco mais caro que no Palio. Mas não é nada exagerado também, como eu disse. Então, se você quer um pouco mais de requinte, tem que pagar um pouco mais caro também aí para ter, né? Porque em Minas Gerais, carros com 15, 20 anos não são isentos de IPVA. Não dá nem para acreditar nisso, tá? Minas Gerais é um dos poucos estados do Brasil que não tem isenção de IPVA só pelo fato do carro ter uma certa idade. Praticamente todos têm alguma regra de isenção. Pernambuco também não tem. E aqui em Minas, a isenção de IPVA ela só acontece quando você tem um carro com mais de 30 anos de uso e que ele seja de coleção, ou seja, ele tem que ter aquela placa preta, né, de colecionador e tem que estar lá no documento, né, tem que ter mudado a categoria dele de particular para coleção. Aí sim ele fica isento de PVA. Ou também para taxistas, né, também tem a isenção de PVA e acho que algumas outras situações eu não tenho certeza se PCD também tem, porque essas regras variam muito de um estado para o outro. Então, Minas Gerais, infelizmente, é dessa forma. Por isso que a gente está aqui com carro
de 25, 30 anos pagando IPVA até hoje, né? E um carro aí, por exemplo, carro de 20 mil reais, a alíquota aqui a 4%, ele fica próximo dos 400 reais de IPVA por ano. Um carro de 30 mil vai para 1.200. Então, é complicado, né? E não é uma questão assim de governo, nada disso, não. Isso, a vida toda é assim, entra um governo, sai outro, né? E continua as mesmas regras, né? Isso aí deveria mudar, na minha opinião. É um dos poucos estados que ainda é dessa forma. Para você se deslocar na cidade para ir ao trabalho e para a faculdade com trânsito engarrafado, qual carro usado de até 20 mil você me recomendaria? Indique um que seja econômico e barato na manutenção. Aí a gente cai num Chevrolet de novo, né? Talvez seriam as melhores opções para você não pegar um carro tão antigo e com uma mecânica confiável, né? Pensar em um Corsa, Corsinha, seja o hatch, o sedã, Corsa B, né? Econômico, peças acha com facilidade, para o dia a dia, carro compacto, encosta em qualquer vaga, excelente. Uno Mille, né? Não tem erro com o Uno Mille também. Abaixo de 20 mil você vai achar em uns 2005, 2006, o 1.0 Fire. Carro barato de manter, mas eu ainda iria de Corsa, tá? Ainda mais se for o sedã, se precisar de um pouco mais de porta-malas. Poderia falar de Volkswagen? Também poderia, né? Um Gol. Mas o Gol G3 é mais difícil de achar um estado mais extra de conservação. Dá para achar, né? Vai estar acima de tabela, né? Um Golzinho G3 aí 2002, 2003, que ainda nem era flex, talvez você ache nessa faixa de preço. Um 2003, 4 para frente, que já vinha flex, 1.6, aí já começa a ficar um pouco mais caro, tá? Dá para pensar num Palio Fire também, 2005, 2006, para o uso diário aí, nessa faixa dos 15, 20 mil reais. Não dá para sair muito disso, né? Se você pegar um carro que não é tão comercial, talvez ele seja até mais econômico, mas vai te dar mais dificuldade de encontrar peças, vai te dar uma dificuldade maior de revenda futura dele, peças vão ser mais caras, então se você está procurando economia de combustível, você tem que pensar em economia de outras coisas também, né? De custo de manutenção e facilidade de revenda para não te dar muita dor de cabeça. Então não dá para sair muito do básico aqui nessa cotação não, entendeu? Linha, na faixa de preço dele, iria de outras opções. Olha, o Linha é um dos carros, assim, eu acho que até mais injustiçados que tem, porque é um carro muito bom e barato, só que tem aquele câmbio duológico que é problemático, né? Só que até o Linha manual pegou a carona, né, da desvalorização da versão com câmbio automatizado. Então, hoje um Linha você começa achando aí de 30 mil, Linha bom, 30, 35, por causa do preço de tabela, né? Os primeiros Linha, assim, e tem aqueles primeiros Linha também que é meio complicado, aqueles com motor 1.9, né, HLX lá, que também é mais difícil de achar peça, né? Um motor que não ficou muito tempo em linha, só tava nesse carro. Então, eu diria para começar ali dos 2011, que é quando começou a vir com os motores e-torque, 11, 12, né? E aí sim você acha peças com mais facilidade. Aí já uns 35 mil, 37, mas é um carro que custo-benefício vale muito a pena. Acabamento bom, boa lista de equipamentos, confortável para rodar, espaçoso, porta-malas de ótima capacidade, dá show em muito sedã médio aí, com certeza, tá? Então, é um carro de boa opção de compra, mas vai ter dificuldade de revenda, mesmo com câmbio manual. Então, por isso que, às vezes, a pessoa ela vai para outras opções, né? Ele vai para um Cobalt, ele vai para um Polo sedã, foi o meu caso, né, na época. Ele vai para um City, que é bem mais caro que um Linha. Um City aí você começa achando de 45, 50 mil. Os mais baratos é 45, 50. Um Linha é 35. Então, se a grana tá curta, mas você quer um carro custo-benefício, um carro que entrega bastante aí, Linha é uma ótima opção de compra, tá? Clio 2002 ou Celta 2002. Falando em preços de peças, Celta. Facilidade de revenda, Celta novamente, né? O Clio vai ter um desempenho melhor. O Clio vai ser até mais econômico que o Celta, dependendo da situação. Mas você vai ter um pouco mais de dificuldade de manter esse carro aí no dia a dia, na minha opinião, tá? O Celta não tem erro. Pegando o Celta aí, bem cuidado, umas revisões em ordem, excelente opção de compra com certeza. Procuro algo por volta de 2010 a 2012 para trabalhar com aplicativo nas faixas de 25 a 30 mil reais. Logan seria uma boa opção. Classic, Corsa Classic, né? Se você precisa de um pouco de capacidade de porta-malas, né? Seriam as duas opções aí mais viáveis, né? Manutenção barata, fácil de achar peças, bem utilizadas aí para
para quem trabalha mesmo em aplicativos, né? Jaque J3 por 18.900 ano 2012. Carro que está muito barato tem uma razão, né? É um carro que cai muito de preço, é um carro que tem dificuldade de encontrar peças, sim. Claro, se você entrar no Mercado Livre agora, procurar aqui uma vela, para um kit de velas para um jaque, você vai achar óleo de motor, filtros, uma correia dentada, né, se eu não me engano, usa correia dentada. Peças mecânicas você até acha, mas se precisar de um farol, precisar de um para-choque, já começa a ficar meio complicado, já começa a ficar mais caro. Você daqui a um tempo vai querer vender esse carro, pegar um mais novo, você vai anunciar, vai demorar para vender. O que esse carro cai de preço, um carro aí mais comercial talvez não cai nem a metade. Então tem que pensar bem antes de entrar nesses carros assim, porque o problema é a revenda, entendeu? Se você tem um carro desse, bem cuidado aí na sua garagem, aí, tudo bem, é um carro excelente, é um carro que dá para usar no dia a dia, dá para manter, não é um carro inviável, mas na hora que for revender vai ter dificuldade. Então, assim, eu não digo que vale a pena, tá? Eu pensaria em outros veículos aí mais comerciais, ia juntando uma grana para trocar num carro mais novo aí, um preço mais elevado, tá? Sobre vistoria cautelar, você acha que é possível identificar a quilometragem legítima do carro se foi adulterada? Quilometragem adulterada é difícil de você identificar com 100% de certeza. Porque o que acontece? Tem carros que as pessoas vão lá, né, quem faz essa prática, que é ilegal, né, é proibido fazer, vai lá no módulo, né, na centralina do carro, muda lá. Mudou ali, acabou, não tem como. Se o carro tem só aquele módulo ali, e muitos carros têm só o módulo de controle do motor inteiro e ele não armazena a informação de quilometragem em nenhum outro lugar, mudou ali, é difícil. Então nessa hora que é mais importante, além da vistoria cautelar, né, porque tem a vistoria cautelar, que ela é bem mais aprofundada, né, claro, mas também tem o avaliador, o buscador de carros, o avaliador, o perito em avaliação automotiva, que é o cara que ele vai mais a fundo. Ele não vai com o scanner lá ver se a quilometragem está adulterada. Tem carro que dá para pegar, tem carro que dá para descobrir, mas são raros. Tá? Então, o avaliador, ele vai no estado de conservação, ele vai no histórico de quilometragem do veículo, ele vai em alguns detalhes ali de uso, de tempo de uso, para identificar com a experiência dele se aquele carro foi mais rodado do que o que mostra ali no painel. Tem várias formas também de você verificar isso, né? Claro que para você saber disso de uma forma mais aprofundada, seria fazendo um curso com um perito aí, um perito, né, experiente na área, né? Mas como eu já disse, para você começar a aprender sobre o assunto e saber avaliar um carro mesmo em detalhes, eu já disponibilizei um e-book sobre como fazer essa avaliação. Tem várias dicas lá de quilometragem adulterada para você identificar ali no desgaste de um banco, no desgaste de um volante, pedaleiras, carpete. Tem vários pontos que você talvez estudando um pouquinho, lendo, vendo alguns exemplos, olhando um carro, olhando outro, você começa a perceber alguns padrões que aí sim você percebe, você começa a identificar que aquele carro, né, daquele mesmo ano modelo tem um padrão de desgaste que é condizente com aquela quilometragem. E aí você vê um outro no mesmo ano modelo que ele está com um padrão bem superior de desgaste, ele está bem mais desgastado. Então só por aí você já consegue identificar, não só com um detalhe, você começa a fazer um trabalho de investigação mesmo ali, e aí sim você consegue saber, junta todas aquelas evidências que você observou, e aí você identifica que aquele carro foi muito mais usado do que o que realmente está escrito ali no painel. Então é importante você ter esse conhecimento se você quer avaliar um carro aí por sua conta, né? Então também disponibilizei aqui o link na descrição para o nosso e-book, tá? Vê lá depois lá se as informações lá te atendem, né? Se o que está lá descrito te atende, e aí você pode começar a estudar a partir daí. Mas em questão de quilometragem, realmente é difícil, tá? É difícil de identificar só com scanner. Tem carros, por exemplo, se pegar um carro mais moderno, aí pode ser que você consiga identificar com scanner. Por exemplo, tem umas BMW, os carros importados, que eles têm vários módulos. Tem módulo de ABS, módulo
de airbag, módulo do próprio motor ali, né? Centralina de controle do motor. E aí ele costuma armazenar essa informação em vários módulos. E quem vai lá e apaga, às vezes não apaga e muda essa informação em todos os módulos, às vezes algum passa despercebido. E aí se você for com um scanner específico, né? Um scanner para aquele modelo de veículo, pode ser que você pegue. Tem carros que armazenam essa informação até no chip da chave. Pode ser que você consiga pegar por isso aí, entendeu? Mas é difícil. Clio Sedan 2009 ou Megane 2008? Megane, com certeza. Megane, acabamento bem melhor, espaço interno, porta-malas de ótima capacidade. Carro top demais, mas tem que ter sido bem cuidado, tá? O Megane ele tem muito problema de suspensão, principalmente suspensão dianteira, traseira. Não foi muito bem, vamos dizer assim, abrasileirada, né? É um carro de projeto europeu, francês. As condições de estrada lá são totalmente diferentes. Então lá, os carros se dão ao luxo de ter amortecedores com menos carga, um pouco, buchas de bandeja um pouco menos densas, coxins dos amortecedores da mesma forma. Quando trazem ou traziam esses projetos para cá, no início, né, muitas vezes traziam da mesma forma que era fabricado lá. Então uma bucha de bandeja estourava muito rápido, um amortecedor estourava muito rápido. As montadoras foram percebendo isso, né, ao longo dos anos, né, com a experiência, e aí sim os projetos foram ficando mais resistentes. O amortecedor de um Fluence aqui, né, por exemplo, já não é o mesmo do Fluence lá da Europa. Ou, né, que lá nem é chamado de Fluence, lá é o Megane mesmo, né, de geração 3 lá, né. Então, assim, vários carros já foram sendo melhorados nesse quesito. O Megane que tivemos aqui, infelizmente, ele sofre muito nessa parte. Mas, tirando isso aí da jogada, é um carro de excelente custo-benefício aí também, com certeza, viu? Por 40 mil indicam Focus, geração 2.5 automático 2013 ou New Fiesta mais novo. Gosto de Ford. Cara, também gosto de Ford, tá? Adoro os carros da Ford, curto demais, principalmente o Focus. Carro excelente, tá? Eu iria de Focus, tá? Se você tá em dúvida entre esses dois, mesmo o New Fiesta você conseguindo pegar um pouco mais novo, mas você não consegue pegar ele tão mais novo assim, não. E eu te digo mais, aqui, talvez você quer um carro automático, né? Mas, então aí é o Focus até 2013, que vinha com câmbio automático mais confiável, sabendo que vai ser um carro mais beberrão um pouquinho, né? Mas se você tá pensando no New Fiesta manual, eu vou te dizer também um outro carro, que é o próprio Focus de terceira geração com câmbio manual, tá? Ele vem com o mesmo motor do Fiesta, só que ele é recalibrado, ele é o motor Sigma 1.6, mas ele tem números de potência e torque maior do que no Fiesta. Então, na prática, o Focus ele vai ter um comportamento bem semelhante do Fiesta. Um Focus 2014, ele vai ser um pouco mais caro. Talvez aí você comece achando de 45 mil, mas é um outro patamar também. O Focus 2013 de segunda geração, claro que ele vai ser mais bem equipado, mas ele é de um projeto anterior, ele é uma geração anterior, né? Se você quiser um carro mais moderno, dá para pensar até no Focus aí de terceira geração manual, excelente opção de compra, tá? Você recomenda adquirir um veículo usado em revendedoras, lojas ou de particular em termos de garantia e custo-benefício? Em termos de garantia, claro, de uma loja, né? Uma loja séria, uma loja que, né, tem pessoas sérias trabalhando ali. Por lei, eles têm que dar 90 dias de garantias, e não é só de motor e câmbio não, tá? É do veículo inteiro. A garantia ela funciona dessa forma. Claro, né, tem algumas ressalvas, né, peças de desgaste natural, né, talvez não entram aí nessa garantia, né, mas outras peças sim, no carro como um todo, né. Então, lojas e concessionárias pensando numa garantia, com certeza, né. O particular, né, você vai ter talvez um poder de negociação um pouco melhor, dependendo do particular, você vai achar um carro talvez mais bem cuidado, mais extra, mas também não é regra. Talvez apareçam carros em bom histórico de manutenção, carros bem cuidados numa loja também. Não é regra, não. Então, não vai só por isso, vou comprar só de loja ou só de particular. Você tem que olhar os dois e ver o exemplar ali, qual que vai te atender melhor. Mas em questão de garantia, sim. A loja, como é uma pessoa jurídica, uma empresa, né, ela tem que, por lei, dar a garantia de 90 dias. A dúvida entre um Renault Sandero Stepway 2018 manual ou um EcoSport Freestyle 1.6 manual, qual eu aconselharia?
EcoSport está num degrau acima, né? Um SUV de fato. O Stepway é um hatch compacto de suspensão alta. Então, em porta-malas, o EcoSport é um pouco maior, 363 litros. O Stepway tem 320. Como eu disse, né, em números assim, na prática vai ter pouca diferença. O porta-malas do EcoSport é até considerado pequeno pela categoria dele. Espaço interno, EcoSport vai ter um espaço melhor. Claro, pegue com câmbio manual, né? Não vá nos Power Shift não. Eu iria de EcoSport. Tá? Pelo espaço interno, pela altura do solo, acabamento até um pouco melhor, mesmo sendo em plástico duro, mas o EcoSport, os apliques plásticos dele ali são melhores, faz menos ruído comparado com o Sandero. O Sandero bate mais painel, forros de porta. A EcoSport dá muito barulho só na tampa traseira, aquela tampa plástica, né, na parte interior da tampa traseira, ela faz mais barulho, mas no mais é só. Tá? Eu iria de EcoSport. Carro mais econômico até 30 mil reais, Uptake. Se você encontrar, é um dos mais econômicos também. Dá para encontrar, viu? Talvez um duas portas, mas é um dos mais econômicos. O motor é A211, né? O MPI aspirado. Na estrada, esse carro dá 17, 18 km por litro fácil, andando, né, normalmente. Carro bem econômico. Sobre a Doblo 2006 Adventure, vale a pena? Olha, vale a pena sim. Com certeza, um carro espaçoso, né, para quem quer levar mais pessoas a bordo. É um carro mais voltado para o trabalho, mas ainda até bem confortável. Se pegar um bem cuidado, com certeza vale a pena. Estou pensando em trocar meu carro, que é um Ford Ka 2018. Qual me indicaria? Porque pego muita estrada de terra para viagens. Olha, teria uma boa opção aí em cima, que seria o próprio Renault Stepway. Carro de suspensão altinha, se você vender um Ka 2018, aí talvez consiga pegar um Stepway. Vai ter que pegar ou na mesma faixa de preço 2018 para baixo, né? Mas se juntar um pouco mais de grana, dá para pegar um mais novo, né? 2019, 20. Carro excelente, suspensão bem resistente também para estrada de terra. Se quiser um carro mais espaçoso, Palio Adventure. Não tem erro também com câmbio manual, né? Desde que seja com câmbio manual. Adventure Locker, carro excelente. Se você pegar a estrada de terra, pegar chuva, pegar uma lama, der uma toladazinha ali, deu uma escorregada, ele tem aquela função locker que trava o diferencial. Funciona abaixo de 20 km por hora, tem um botão no painel, você aperta e o diferencial ele começa a tracionar as duas rodas na mesma direção. Porque para quem não sabe, o diferencial ele traciona de forma diferente ali. Se uma roda perder tração, a outra ela não sai do atoleiro, entendeu? Só que nessa versão Lock ele faz o bloqueio do diferencial. E aí você sai do atoleiro, de uma lama com um pouco mais de facilidade, entendeu? Não é um carro de proposta off-road, não é para fazer uma trilha com ele não. Mas aguenta, viu? Aguenta você... vai no lugar que um carro que não tem esse recurso não iria. E com um bom porta-malas, boa altura do solo... Carro de espaço interno, ok, né? Para você que está saindo de um Ford Ka, vai ter um espaço interno um pouco melhor. Lista de equipamentos ok também. Então, boa opção de compra aí, com certeza, viu? Fiat Linea manual, qual motor mais confiável? 1.4 T-Jet turbo ou 1.8? Mais confiável? Com certeza 1.8, tá? O e-torque. E de custo de manutenção bem mais baixo. Porque o motor de menor complexidade mecânica tem menos coisa para dar problema. O motor T-Jet tem ali a turbo compressor, né? Ele tem um turbo compressor também que em algum momento pode dar problema e qualquer turbina desses motores é cara de substituir. Tem mais componentes, mais sensores, mais coisas ali para dar problema. Então o mais confiável, né? Com menos coisas para dar problema e mais barato de manter, com certeza é o Linea com o motor 1.8. É até raro ver o Linea T-Jet 1.4, tá? A gente vê muito ponto bravo. Agora o Linea é raro de ver, ainda mais anunciado aí para venda, tá? Com 35 a 40 mil dá para comprar um popular seminovo? Olha, mais barato talvez seria você um Ford Ka, só que eu não recomendo muito por causa daquele motor 1.0 3 cilindros. Se for pegar um Ford Ka, pegue um 1.5 4 cilindros, tá? Porque tem um 1.5 3 cilindros que também é correia banhada a óleo. 1.5 4 cilindros, que é o motor correia a seco. Muito fácil saber se ele é o 4 cilindros, só abrir o capô ali e ver quantas bobinas que ele tem na parte superior ali, né? Tem 4 bobinas, que esses motores usam bobinas individuais. Só contar ali em cima ali, se tem 4 bobinas, pode pegar. Se tem 3, recomendo evitar. Peugeot 208, mas nessa faixa de preço aí também tem uns 1.2 PureTech, que também é correia banhada a óleo, não recomendo pegar. Tem uns 1.6 manual, só que aí é 45 mil aí, talvez você comece a encontrar uns 208 em 2013, 14, tá? É difícil, tá? Seminovo, semi-seminovo, não. Um carro com 8 a 10 anos de uso, nessa faixa de preço você consegue.
popular. Mais novo que isso aí vai ter que subir um pouquinho a régua para pegar um com motor confiável, né?